Olá, boa tarde, amados irmãos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para a nossa meditação da palavra do nosso Deus, esse Deus que nos ama e que providencia tudo o que é necessário para a nossa vida, para o nosso bem-estar e para que nós o conheçamos cada vez mais. E um dos meios que ele usou para o fazer foi nos revelar a sua palavra, para que através dela nós conheçamos a sua vontade, que é sempre boa para conosco, e assim também sejamos capazes de viver uma vida consistente, uma vida que louve e engrandeça o nome do Senhor e também contribua para o bem-estar dos outros. Então vamos para a nossa reflexão de hoje. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi dada de fazê-lo com toda alegria, com todo prazer, já que a palavra do nosso Deus é o livro das suas instruções para nós. E o texto que servirá de base para a nossa reflexão é o texto de Romanos, portanto, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e vamos meditar nos três primeiros versículos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 a 3. E assim então iremos refletir sobre o ensino da palavra. E eu vou ler esses três versículos nesta versão que eu tenho, Almeida Corrigida. Diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Até aqui é a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Engrandecido, santificado e exaltado seja o teu nome. Venha o teu reino até nós, o teu domínio sobre as nossas vidas, e que a tua vontade seja cumprida também nas nossas vidas, como ela é cumprida lá no céu, na sua perfeição, diante dos santos anjos. Obrigado, Pai Santo, pela graça que nós temos, da tua revelação, da tua palavra que nos instrui, que nos dá as orientações necessárias para o nosso dia a dia. Agora que chegamos ao momento da nossa reflexão da tua palavra, rogamos a tua assistência, a orientação do Espírito Santo para entendermos o significado da tua palavra. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. Fazemo-lo em nome de Jesus. Amém. Esta é uma das cartas maravilhosas que Paulo escreveu, e ao longo de 2000 anos de história, este tem sido chamado o Compêndio de Teologia do Novo Testamento. Portanto, se quisermos entender o que a Bíblia diz sobre a salvação, sobre a vontade de Deus, sobre a vida eterna, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e a razão da sua vinda a este mundo, nós encontraremos todas as respostas nesta carta. Não é por acaso que esta carta foi e continua a ser um dos contactos importantíssimos com diversas personalidades que não acreditavam em Deus ou eram ateus,
ou gnósticos, ou pessoas indiferentes ao Evangelho, a Deus, etc. E nas suas biografias nós encontramos algo em comum. Muitos deles foram impactados pela leitura que fizeram desta carta aos Romanos. Portanto, é uma carta poderosíssima, bem estruturada em termos de lógica, com os pensamentos bem interligados, conduzindo até ao fim, com o objetivo de apresentar o Evangelho de Deus através do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai escrever esta carta. Tudo indica que ele a escreveu quando estava em Corinto, portanto, numa das suas viagens, e ele desejando chegar à Europa, Europa, digamos assim, mais ocidental, portanto, até a Espanha, a Península Ibérica, para levar o Evangelho até aos confins do mundo, não é? Até perto do oceano, digamos assim, esse era o projeto de Paulo. E ele, vivendo, portanto, no Oriente, escreveu a esta igreja que estava em Roma para, digamos assim, antecipar algum desejo de chegar até Roma e fazer de Roma, digamos assim, um ponto de convergência, uma escala, digamos assim, uma base para o seu projeto de evangelização da Europa. Como centro mundial, digamos assim, daquela altura, da administração mundial, Roma era fundamental e estrategicamente importante para as missões que Paulo tinha em mente, ou Deus tinha colocado na mente e no coração de Paulo. Então, Paulo escreve a esses irmãos que estavam em Roma, mostrando o seu desejo de se encontrar com eles. Tudo indica que Paulo ainda não conhecia esta igreja pessoalmente, não tinha sido fundada por ele, mas por aquilo que vemos na parte final da carta, na grande lista e os nomes que ele menciona de pessoas que estavam em Roma, então leva-nos a concluir de que, embora Paulo não conhecesse a igreja como um todo, conhecia sim uma série de irmãos que estavam lá em Roma, muito influentes, uma igreja influente, e Paulo então queria estar com eles, então escreve esta carta para compartilhar com ele o evangelho que ele pregava, para que eles soubessem qual é o conteúdo do evangelho de Paulo, e ele também humildemente diz que queria estar com eles para ser edificado por eles, para que houvesse uma edificação mútua. E aqui encontramos logo a humildade da parte de Paulo. Não só se considerava, embora tivesse consciência de que era um apóstolo e que Deus o estava a usar poderosamente, ele reconhecia que, portanto, não era mais do que um simples servo que também precisava da ajuda, da colaboração, do incentivo dos outros para ir crescendo. E isso é muito bom na atitude do apóstolo Paulo, e deve ser também a nossa atitude. Todos devemos aprender uns com os outros. Ninguém sabe tudo, ninguém está acima de ninguém. Todos somos salvos, conquistados pelo sangue de Cristo, irmãos e discípulos ou co-discípulos do grande mestre que é o Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos uns dos outros. E Paulo então escreve mostrando essa sua intenção e depois fala da salvação. E ele vai usar uma linguagem forense, uma linguagem, digamos assim, mais de justiça, já que Roma era a capital administrativa mundial, portanto, do maior império daquele tempo. E ele vai usar muito essa linguagem forense, ou linguagem da justiça, dos advogados, dos juízes para falar da salvação de Deus. E isso é muito importante. Então, nos primeiros 11 capítulos, Paulo então fala mais ou menos daquilo que pode ser chamado de teologia, não é? O lado mais teórico, mais explicativo, digamos assim, da nossa salvação. Porque que Paulo estava determinado a pregar, o que o motivou, qual era a descrição, o conceito que ele tinha do mundo gentio e também o mundo judeu. Portanto, ele descreve isso nos primeiros 2 capítulos,
E depois fala daquilo que nós temos em comum, tanto os judeus como os gentios, todos nós estamos no mesmo denominador comum, somos pecadores e precisamos da salvação. Então, no resto dos capítulos, no fundo, Paulo vai desenvolver este tema e depois introduz também a questão dos judeus e o plano de Deus também para essa nação, nos capítulos 9, 10 e 11, e termina o capítulo 11 com uma oração, com uma doxologia, com uma admiração. É isso que sempre a Bíblia faz e deve fazer. Sempre que pensamos no grande plano de Deus, na salvação de Deus, então não podemos ficar indiferentes a essa graça maravilhosa que nos alcançou. Devemos ir em oração, seremos compulsivamente conduzidos à adoração. É isso que Paulo faz na parte final do capítulo 11. Então, terminando este lado, digamos assim, da teologia propriamente dita, do plano de Deus, daquilo que Deus fez e do que nos aconteceu, então esta segunda parte, a partir do capítulo 12, vai ser, portanto, a aplicação disso. Então, se Deus fez tudo aquilo que Paulo mencionou até aqui, qual deve ser a nossa atitude diante disso? E ele começa exatamente num espírito pastoral, não é? O texto começa dizendo, rogo-vos. O verbo usado aqui significa exortar, não é? Ou admoestar, mas também significa pedido, não é? É alguém que está ao nosso lado que nos pede com incentivo, com exortação, com insistência, mas o faz sempre numa perspectiva pastoral, não é? O verbo ali é parakaleo, que vai dar depois para o Espírito Santo como Paráclitos, aquele que é o nosso advogado, aquele que está ao nosso lado. Então Paulo roga aqueles irmãos, se Cristo fez tudo aquilo, se Deus fez tudo aquilo em Cristo, se nós somos o que somos pela graça e pela misericórdia de Deus, então qual deve ser a nossa resposta? Ele então suplica com um coração pastoral e diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Algumas versões dizem pelas misericórdias de Deus. Reparem que ele vai fazer esse rogo, essa súplica, com base nas misericórdias de Deus. Quais misericórdias? Aquelas que ele já contou até aqui. Ele diz que tudo que Deus fez é fruto da sua graça, é fruto da sua misericórdia, é fruto do seu coração compassivo, porque o que nós merecíamos era o inferno. A justa ira de Deus devia cair sobre nós, e mesmo que toda a gente fosse para o inferno, Deus continuaria a ser justo na mesma. Porque o pecado leva à morte, o pecado é rebeldia contra Deus, e todos os que pecaram, então, estão destituídos da glória de Deus. Não é? Nós nos tornamos inimigos de Deus, porque nós ofendemos o nosso Criador. Então, se ainda há salvos, se Deus ainda salva homens e mulheres, é fruto da sua misericórdia. Então, Paulo diz que eu rogo-vos, suplico-vos pelas misericórdias de Deus. E o que é que ele queria que esses irmãos fizessem? Como é que ele queria que eles reagissem diante deste ensino maravilhoso? Ele diz que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo diz, diante de tudo aquilo que Deus fez por nós, então eu suplico-vos que vocês apresentem os vossos corpos. E quando ele fala de corpo aqui, ele não está a pensar só no corpo físico como carne, ele está a pensar no ser humano, não é? No ser de uma forma completa. Por quê? Porque ele está a fazer uma comparação com a oferta dos animais, o sacrifício que era levado para oferecer a Deus, sobretudo o holocausto, onde o animal inteiro, portanto, era queimado diante do altar. Só que o animal ia lá morto. O animal tinha que ser morto e depois os sacerdotes então colocavam por cima das brasas e era sacrificado. E Paulo está a dizer, olha, nós já não precisamos disso. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Então, se Cristo já foi sacrificado, qual deve ser a nossa atitude diante de Deus? Então, a atitude é a mesma de um sacrifício, só que é um sacrifício vivo, não é? É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, um sacrifício em vida, uma entrega completa em vida, um sacrifício santo, ou seja, um sacrifício separado, distinto, diferenciado, isolado,
tirado do comum para ser dedicado a Deus, mas também um sacrifício agradável a Deus. É um sacrifício que deve agradar a Deus. Quando os animais eram queimados, simbolicamente, o cheiro da carne queimada e o fumo que subia simbolizava, portanto, a entrega, não é? As orações, o sacrifício diante de Deus. E aquele cheiro era metaforicamente considerado como o agrado de Deus. Não é? Deus sentia o cheiro daquele sacrifício e ficava agradado. É claro que isso é metafórico. Deus não precisa do cheiro dos animais, não é? Ele não tem os sentidos como nós temos, não é? O olfato, a audição, etc. Ele é um ser espiritual. Mas a Bíblia usa essa linguagem humana para fazer a comparação. Então, as nossas vidas, os nossos corpos, aquilo que nós somos, deve ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse sacrifício é o nosso culto espiritual, é o nosso culto racional, significando que é o nosso culto pensado, refletido, não alguma coisa que nos acontece por acaso. Nós não cultuamos a Deus por engano, por acidente ou por acaso. Ninguém pode dizer, estou a louvar a Deus, não sei onde estou, não sei o que é que estou a dizer, não sei o que é que estou a fazer. Não, esse não é o tipo de oferta de culto que nós prestamos a Deus. O nosso culto é pensado, é racional, é um culto espiritual, é um culto de entrega consciente. Então Paulo continua depois disso, dizer, e não cede, ou não sejais conformados, ou não vos conformeis com este mundo. E a palavra que ele vai usar para conformar é o typos, que significa tipo, não é? Forma. Quando nós queremos fazer um bolo ou qualquer outra coisa, não é? As mães colocam a farinha ou a massa no forno, na forma. E o bolo, quando no fim ficar pronto, vai sair com a forma, digamos assim, da forma, não é? Do recipiente onde esteve colocado. E o mundo tem a sua forma. Esse sistema do mundo caído tem os seus valores, tem os seus princípios, as suas ofertas, a sua maneira de pensar. Então, há uma forma que o mundo estabeleceu. Esse sistema mundial funciona dentro de uma forma dominado, claro, este mundo por Satanás, não é? Ele é que está por detrás desse formato todo. E Paulo diz então que os seus ouvintes e todos nós não nos devemos conformar, ou seja, tomar a forma deste mundo. Antes, pelo contrário, devemos, diz ele, ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Repara o que ele diz. Em vez de nos deixarmos conformar com este mundo, o que devemos fazer é deixar que a nossa mente, o nosso entendimento seja transformado, seja renovado, não é? Constantemente. Portanto, ele apela aqui para uma das maiores faculdades que nós temos, que é a nossa mente. Por isso é que na espiritualidade há uma grande guerra pela mente humana. O que é que domina o pensamento humano? Satanás quer que o sistema do mundo domine o nosso pensamento. E Deus, na sua graça, quer que o nosso pensamento seja cativo a Cristo. Que nós pensemos, reflitamos, raciocinemos de acordo com os princípios da Bíblia. Então, Paulo diz que para nós prestarmos um culto correto a Deus, um culto vivo, santo e agradável a Deus, um culto racional, então devemos fazer duas coisas, uma negativa e outra positiva. A negativa, devemos evitar que o mundo nos conforme, que o mundo nos molde segundo os seus princípios. Este é o lado negativo. E o lado positivo é que nós devemos suplicar que Deus, portanto, nos edifique e Ele nos transforme, nos renove constantemente. E o verbo está no presente e aqui significa tempo contínuo, uma ação contínua da parte do próprio Deus. E também o verbo está numa forma passiva, no sentido de que nós devemos nos deixar transformar. Ou seja, é alguém que nos transforma.
É uma outra pessoa que nos transforma. E quem que nos transforma? Obviamente é o Espírito Santo. É ele que realiza a operação de transformação constante e permanente na nossa mente. Então, devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E para quê? Por que isso é necessário? Porque só desta forma é que podemos entender a vontade de Deus. Ou seja, é impossível entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida se a nossa mente não for transformada, se a nossa mente não for constantemente renovada. E só com a renovação, com a transformação, com a santificação, com o crescimento constante é que nós, então, iremos experimentar na prática a vontade de Deus. E essa vontade de Deus é maravilhosa. E é o nosso alvo. Nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício, como culto racional para cumprirmos, para obedecermos à vontade de Deus. E qual é essa vontade de Deus? Quais são as características dessa vontade de Deus? Diz Paulo que essa vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É boa na sua essência, é pura, é agradável, não é? E depois é perfeita, não tem falhas. E nós precisamos de cumprir essa vontade de Deus, não só para a glória desse mesmo Deus, mas também para a nossa própria edificação. Não é? E isso é muito bom. E Paulo então chama a nossa atenção aqui, é que quando nós não nos deixamos renovar pelo Espírito Santo, a tendência é de acharmos que somos mais do que os outros, não é? Portanto, a renovação espiritual, no fundo, acaba por nos humilhar também diante de Deus, criar uma humildade espiritual. Porque vejam o que o versículo 3 diz. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que é que Paulo está a dizer? É que pela graça que nos foi dada, e é essa graça que fez de nós e faz de nós aquilo que nós somos de facto, então que ninguém pense de si mesmo mais do que aquilo que é. Porque nós somos orgulhosos por natureza. Não é? E aquele que não conhece Deus é orgulhoso por natureza. Aliás, mesmo aqueles que conhecem a Deus, às vezes nós pensamos, eu sou melhor do que os outros, eu sou um crente melhor do que os outros, eu amo mais a Deus do que os outros, eu faço isso e aquilo. Então há sempre essa luta do orgulho espiritual. E Paulo está a dizer, olha, por favor, que ninguém pense mais do que aquilo que é. Não é? Porque se nós fomos alcançados pela graça, se nós não merecemos a salvação, e tudo aquilo que Deus fez foi pela sua vontade, pelas suas misericórdias, então não há razão nenhuma para acharmos que somos superiores aos outros. E tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, nas nossas mãos, como dons espirituais, para serem usados, por mais importantes que sejam, devem ser encarados apenas como dons, como ofertas, como dádivas, e não algo que nós merecemos. Reparem como uma coisa está ligada à outra. Quando a mente é renovada, quando constantemente o nosso entendimento é renovado, é treinado, então nós experimentamos na prática qual é a vontade de Deus. E quanto mais compreendemos a vontade de Deus, queremos fazê-la, queremos executá-la. E não nos queremos comparar com mais ninguém. O nosso padrão de comparação é Deus. E qualquer um que se compara com Deus, qualquer um que se vê diante de Deus, deve reconhecer a sua fraqueza, deve reconhecer a sua pecaminosidade, deve reconhecer a sua nulidade e só pode viver para a glória de Deus. Então é diante dessa visão que nós também vivemos uns com os outros. Então temos que olhar para o outro irmão como alguém importante, como alguém que Deus colocou na nossa vida, e devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance também para ajudá-lo, para apoiá-lo, para sustentá-lo nos momentos de lutas e de fraquezas. Mas o nosso foco está em fazer a vontade de Deus. Então que esta exortação de Paulo seja também para cada um de nós, que este texto desafie a nossa espiritualidade, que não nos deixemos conformar pelos valores deste mundo, antes, pelo contrário, devemos deixar-nos transformar
pela renovação da nossa mente. Devemos encher a nossa mente com a palavra de Cristo. Sobretudo, a palavra é fundamental e é ela que deve dominar a nossa mente, e é Cristo e a sua beleza que devem dominar a nossa própria mente. Que Deus nos abençoe, que Deus estimule a nossa fé, que Deus nos dê essa vontade constante de prestar um culto racional, pensado, e buscar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e que o nosso culto a Deus seja um culto vivo, santo, um culto agradável a Deus, e que a nossa mente seja constantemente renovada pelo poder do Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Deus, para a exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo e para a edificação dos nossos amigos e irmãos também. Irmãos, resto de um dia ricamente abençoado na presença do nosso Deus. Amém.